Antigo ao Novo é o nosso podcast do Antigo ao Novo que está pelo site do antigoanovo.com, pelo SoundCloud, tem novidade agora, né? Agora está no Spotify, não é mesmo, Rafael? É isso aí, cara. Tá no Spotify, nos siga lá, ouça tudo, reouça, ajuda a gente, divulga. Então, apresentar o elenco, como já falei aqui, Rafael, e aí, mano? E aí, mano, mais uma vez, vamos que vamos, muito bom estar aqui, sempre é uma honra estar discutindo temas relevantes à luz da Bíblia, vamos que vamos. E o Sheldon, e aí, Sheldon? Estamos aí, voltando mais uma vez, aqui fora já são os dois podcasts. Mas quando atrás. Você está fora, a gente fala de você, cara. Ô, rapaz, não para de falar, é muito importante. Eu sei que vocês me amam, E o tema de hoje, queridos, vamos continuar nossa série de ética. Você já viu? Se você não viu, vai lá no SoundCloud ou vai lá no Spotify, procura lá. A gente começou uma série de ética, deu as bases do que seria a ética cristã, e agora a gente vai entrar realmente de onde se manifesta a ética na prática, né? E o primeiro tema que a gente vai pegar disso é ética no trabalho. Afinal de contas, será que a ética cristã influencia no trabalho? É isso aí, a gente vai tentar discutir justamente sobre esse tema. A gente tinha se proposto a voltar mais na prática, né? A gente tá ressuscitando a nossa primeira série, saiu um dos primeiros episódios, então... Um dos episódios mais legais, né? Mais legais. Que eu mais gosto foi o que o Sheldon entrou no grupo. Foi o primeiro episódio. Foi a estreia do episódio no Sheldon, no episódio, então é muito bom estar aqui. Quem era o do antigo antes do Sheldon? Não tem, né? A gente tem o tempo, né? Marcação Quem do sou tempo. eu? Antes e depois do Sheldon. Então vamos lá. Antes da gente entrar propriamente no que é esse negócio de ética no trabalho e como isso influencia, vamos só rememorar alguns pontos. A gente não vai falar sobre tudo porque a gente quer que você ouça o primeiro episódio, que foi uma introdução. Verdade. Rafael, antes de tu dar essa introdução, é interessante a gente pontuar por que falar sobre ética no trabalho. Perfeito, se a gente for pensar bem, a média das pessoas, elas passam entre 8 a 10 horas no trabalho, né? Então é uma quantidade assim que até com a família talvez a pessoa passe menos tempo, porque quando chega em casa vai dormir, os filhos já estão dormindo, quando ele sai os filhos ainda não acordaram, ou algo nesse sentido. Então a quantidade de tempo das nossas vidas que passamos no trabalho é muito grande. E aí daí advém a importância do tema, comentar né? Sobre isso, né? Então a gente precisa falar porque a gente gasta um tempasso da nossa vida lá. Então, só recapitulando, a gente tinha comentado sobre várias opções éticas e tudo mais, uma coisa bem teórica. A gente tinha comentado que a gente ia se agarrar em uma dessas vertentes éticas, que era um absolutismo graduado. A gente comentou sobre ter um legislador, um rei moral que legisla por nós e que nos deu a conhecer a sua lei através da Bíblia. A gente pode chamar isso de um outro nome para ficar muito mais fácil, que é a ética cristã. Então, o que a gente está comentando aqui é como a visão da ética cristã impacta na vida do ser humano. Então, você que assume e aceita essa ética, como que ela vai guiar a sua vida, né? A gente falou que isso não é uma lei que é nossa, que é eu ou o Sheldon que discutimos e aqui achamos que é o melhor caminho a se tomar. A gente entende que é uma lei dada por Deus e que revelam o caráter de Deus. Então, é essa lei, é essa ética que a gente quer reverberar aqui, a ética do bem maior. Então a gente sempre vai sopesar nessa nossa ética cristã o bem maior. Quando a gente tiver um conflito, um problema ético, que a nossa vida vai correr esses casos, às vezes não muito complexos, outros muito complexos, mas a nossa vida a gente vai sempre ter que sopesar entre fazer o bem maior. Então isso é importantíssimo a gente saber. A ética cristã seria um arcabouço de valores, princípios, né, estabelecido por Cristo, e a chave interpretativa seria o amor, né, que Perfeito. Nós colocamos naquele episódio como se fosse a lente, né, a lente do amor, né. Perfeito, e isso é importantíssimo, né, porque isso baseia tudo que a gente vai falar daqui pra frente sobre qualquer tema sobre ética que a gente for voltar nessa nossa série com o passar do tempo. A gente sempre vai partir desse pressuposto. Isso é o fundamento do nosso pensamento, né? Então a gente vai caminhar daqui. Voltando então agora para a ética cristã, a ética no trabalho. Então a gente tem, eu vejo que a gente tem duas grandes esferas
que a gente vai ter que conversar aí acerca daquilo que é posto, né? É muito comum no trabalho, e a gente vai começar a detalhar sobre isso, a gente ter dois tipos de leis que legislam o bem-estar ou o bem comum dentro de um ambiente de trabalho. Normalmente, alguns lugares têm uma ética do trabalho, um guia, né, referencial, código de conduta perfeito, e outros você tem uma cultura de trabalho, né? Então, às vezes não necessariamente você tem algo escrito, mas é algo que faz parte do trabalho. E é sobre basicamente isso que a gente quer discutir. Seria naquele conceito que a gente trouxe no episódio anterior, essa seria uma moral. Perfeito, assim, né? Perfeito. Porque, e aí, o que a gente vai tratar é aplicar a aplicabilidade dessa moral à luz da ética cristã. Perfeito, né? Isso aí. Né? E no trabalho é interessante que a gente tem... Que basicamente, quando você pensa em ética, você pensa em relação entre dois seres humanos, né? Então, no trabalho, a gente tem 3 esferas de relações específicas. Uma é entre os trabalhadores, né? Os funcionários ali, o seu colega de trabalho. Chefia, né? E tudo mais. Isso. A outra é em relação a quem te paga, que é o patrão, o seu senhor, ou o ente, que pode ser um ente, um órgão, ou pode ser uma pessoa física ou jurídica especificamente. E a outra relação que você tem no trabalho é a relação com a sociedade, né? Que é o bem que você produz para a sociedade, a relação com o cliente, a relação com o cidadão, no caso de órgãos públicos e tudo mais. Então você tem a aplicabilidade da ética nessas 3 esferas específicas, né? Eu pensei que você ia falar da relação do opressor e do oprimido. Não tem nada disso. A ética cristã não fala não, que o patrão fica oprimido. Então, é até bom citar... Rapaz, e aí... você está muito... entrando em muitos problemas vermelha. Não, e tem um problema muito grave, porque se a gente for pegar até um texto base pra gente conversar sobre ética no trabalho, Colossenses 3:22, ele fala justamente sobre isso. Ele fala, servos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Então, ele está falando aqui justamente para pessoas, e aqui a gente pode aplicar servos no sentido até de talvez uma escravidão, não a escravidão como a gente conheceu em alguns séculos para trás, a brasileira, a da Inglaterra, a da Europa, dos Estados Unidos. Não era esse tipo de escravidão que existia naquela época, né? Era muito mais uma escravidão sobre um jugo pesado, e você tinha meios de sair naquela época. Ainda assim, a gente vê o próprio povo de Israel, você tinha como libertar e tudo mais. A gente não tá falando, a gente tá demonstrando que a Bíblia já falava sobre isso, e ela já falava para você olhar para o seu Senhor como se fosse uma pessoa assim como você, e só que você não olhasse somente para o ato de agradar ao seu Senhor, ou fazer só para o que ele está vendo, mas quando ninguém está observando, que você ainda assim agrada ao Senhor. Na verdade, esse é um princípio geral, né? Perfeito. Para tudo o cristão, ele é levado pela palavra a fazer tudo como ao Senhor, né? Pelo Senhor, como Sim. se fosse ao Senhor, porque a finalidade da nossa vida é a adoração ao Senhor. Exatamente. Então a gente vai adorar o Senhor exercitando nosso trabalho, na igreja, exercitando nossa função como chefe de família, em qualquer lugar que nós estivermos, a nossa ação ela tem que ser uma adoração ao Senhor. Então é nesse sentido que Paulo acho que vê essa situação, né? E só nesse primeiro ponto aí a gente já mata um monte de coisas aí que vocês falaram na questão de relação, né? Quando eu penso que eu estou ali no trabalho servindo ao Senhor e representando o Senhor, perfeito. De repente... a estrutura muda, né? Completamente. É essa a ideia. Quando você traz, por exemplo, Paulo até fala, né? Se você não consegue obedecer quem vê, quanto mais ao Senhor que você não vê, né? Algo mais ou menos nesse sentido. Salvo algum engano. Mas a ideia é justamente essa. Porque se você tem essa concepção, fica mais fácil você aplicar os princípios cristãos, porque você não vai olhar mais ali o padrão em si, mas vai ver o próprio Deus, né? O próprio Senhor. A gente pode usar nesse aspecto, até assim, indo um pouco mais além, a própria vida de Paulo. Na sua primeira prisão, ele ficou em Roma, lá no palácio, lá no Império, né, romano, e a gente consegue depreender dali, ou seja, absorver
dali no final da sua carta, quando ele diz que os da casa de César os saúdam. Então, o que eu entendo aqui é que ele não teve um comportamento que não era condizente à fé cristã. Então ele tinha um comportamento e usava do seu comportamento armas para pregar e persuadir aquelas pessoas à fé, que ele conseguiu, inclusive. Então, ele não foi com um comportamento ruim, ele poderia, talvez ele tivesse todas as justificativas de não ter um bom comportamento ali, porque ele era um prisioneiro, ele não tinha liberdade ali. Então, mas mesmo assim, através da supressão da sua liberdade, ele usou isso como uma motivação para pregar o evangelho em um ambiente hostil, por exemplo. Então, a gente não tem justificativa para não ser um embaixador de Cristo no nosso trabalho, mesmo a gente achando às vezes que o nosso chefe não é tão legal conosco, né? Onde estivermos, né? E aí, voltando para aquela questão das esferas, né? Que nós tivemos, você tem esferas de relacionamento, né? E aí a aplicação da ética cristã nessas esferas de relacionamento, ela tem que ser feita pelo cristão, né? Então aí você tem o relacionamento com o seu colega de trabalho. E aí tem aquela história, né, de principalmente na área privada, de você ter que competir, né? Competir por um pouco, competir por um salário melhor ou por uma situação. E pior ainda, né? Há muitas empresas que fomentam essa competição não de forma saudável, né? Mas de quase forma brutal, né? Que você tem que derrubar o outro para conseguir subir, né? Isso, porque não é aquela história do ganha-ganha, né? É um Hunger Games ali, né? Ali é os jogos vorazes, né? Que aí o cara tem que ir eliminando. Como é que o cristão se porta numa situação como essa, né? Nesse relacionamento? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter para poder aplicar a ética cristã é fé. É acreditar que o nosso provedor não é o órgão, não é o patrão, que o nosso provedor é Cristo. Exatamente. É o Senhor. Senão a gente vai ser preso a essa verdade, essa mentira, na verdade, de que a gente depende daquilo e por a gente depender a gente tem que se sujeitar a uma ética que não é nossa. Então isso que o Sheldon falou é muito verdade. Eu sempre falo para minha esposa que onde quer que eu trabalhe, em qualquer órgão, enfim, qualquer projeto que eu participe, eu tenho certeza que Deus me colocou ali. Então, Ele me colocou ali para desempenhar o papel. Se eu assim não entender, se eu achar que porventura alguém me colocou ali e eu preciso agradar essa pessoa, então talvez eu possa passar por cima dos meus princípios para agradar aquela pessoa. Isso é muito complicado mesmo. Porque aí você vai acabar substituindo. É uma forma de idolatria. Sim. Porque você substitui aquele que de fato seria o seu provedor, né? Aquele de quem vem todas as coisas para sua vida. Você substitui por um conceito de que você tem que derrotar o outro, você tem que ir contra, você tem que afastar. É aquela questão. Deus não vai ser suficiente aqui. Eu preciso cometer esse deslize mesmo sabendo, porque Deus não vai ser suficiente, né? Perfeito. E isso já muda um pouco. Quando a gente tem essa percepção de que não é aquele órgão que nos paga, mas é o Senhor que provê, então uma das esferas já estaria resolvida para a nossa vida. Mas aí temos também as outras esferas, né? E o que que eu tinha comentado antes, e isso acontece às vezes, por exemplo, é muito comum, e a gente quer jogar justamente essa nossa conversa para o lado muito prático, né? Das coisas, é muito comum você ter algo que não é escrito num ambiente de trabalho, às vezes. E é uma cultura. É normal, um órgão ou uma empresa, é normal as pessoas agirem daquela forma. Costume, né? É costume, faz parte do costume e as pessoas às vezes fazem sem perceber. Só que como nós temos essa proposição e esse intento no nosso coração de cumprir a vontade de Deus, a gente glorificar o nome dele onde quer que a gente esteja, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a cultura ela nunca pode estar acima da ética cristã, daquilo que Deus colocou nos nossos corações. E isso trazendo, a gente estava conversando, trazendo casos bem práticos e bem claros pra gente. Por exemplo, às vezes é normal e passa desapercebido uma prática, e eu estagiei um tempo em um órgão, e aí a gente tinha que entregar o documento para a pessoa e assinar. Só que às vezes a gente esquecia de pegar alguma informação importante
E aí as pessoas falavam assim, não, se você esqueceu de pegar protocolar alguma informação importante, não coloca sua assinatura não, porque aí não vão saber que foi você que esqueceu. E aí não vão chamar sua atenção. Aí você fala, não, mas como assim? Não pode, está errado. Aí ele falou, não, mas todo mundo faz isso, fique tranquilo, não vai dar em nada. É só colocar ali, quando o pessoal vê e esqueceram, eles vão deixar quieto e não vão fazer nada. Então, isso é um meio de cultura, é uma cultura que está posta, as pessoas fazem isso para contornar algum problema, que talvez seja menos dolorido, né? Porque isso ainda não fere a ética daquelas pessoas, não fere um princípio daquelas pessoas, e as pessoas fazem isso meramente por uma cultura, e isso é ralado. O costume, né? Eu lembro até que o pecado, há uma analogia do pecado com a hanseníase, com a lepra, né? É como se ele fosse adormecendo, então ali vira uma coisa do cotidiano e você nem percebe que está cometendo algo que é ilícito, né? Sim, perfeito. Acostumado com aquela situação. É interessante essa junção, essa analogia, esse princípio que Paulo estabelece entre o servo e o Senhor, que e aí ele fala, né, que faça como se fosse ao Senhor Jesus, né, como fosse a Deus. E é interessante que Deus não nos pediria algo ilícito. Perfeito. E aí a gente foi na esfera lá o relacionamento entre os funcionários, entre os colaboradores, e agora na esfera entre o colaborador e o patrão. No momento que o patrão te pedir algo que é ilícito, que é antiético, aí você também tem que olhar ele como Senhor. Meu Senhor não pediria isso. Sim, perfeito. E aí você tem que ter fé para não fazer. Isso é muito difícil, a gente não tá falando isso que é como se fosse fácil. Não. É normal, por exemplo, a gente sabe, já ouviu essa história mais de uma vez, o seu patrão falar, por exemplo, fala que eu não tô. Isso é a coisa mais comum que acontece. É uma coisa simples, É uma coisa simples. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, não causa nada. Você fala, não, mas é só um pecadinho pequeno, alguma coisa assim. Dói um pouquinho, mas depois passa. Mas você fere um princípio, que é justamente o que o Sheldon falou. Ele tá pedindo o seu senhor terreno, tá pedindo para você cometer uma mentira, contar uma mentira. E o seu senhor... Então é uma via de mão dupla, né? Porque seria... eu tenho que obedecer a ele como a Deus, mas também eu tenho que olhar que Deus não me pediria aquilo. Exatamente. Então é uma via de mão dupla. Há um conflito, né? Há um conflito, e é interessante que a pessoa vai falar, poxa, mas eu vou servir nesse nível, mas também eu tenho que ter uma expectativa também alta, que é a expectativa de que ele haja como fosse Deus, né? Em relação aos princípios, né? Princípios e valores cristãos. Então, se ele está me pedindo algo que não é cristão, claro, é que eu vou ter que ter respeito, eu vou ter que manter meus princípios em relação àquilo. Sim. Né? Como é que eu vou negar aquela situação? Perfeito. Mas, principalmente, só faça se você tiver fé. Exato. Se você tiver fumado na rocha, se você tiver certeza de que você já alcançou uma autoridade espiritual, porque... né, vai perder o emprego e vai culpar o Rafael. Por favor, gente, faça o que o Sheldon disse, tenha fé, tenha maturidade. Eu acho muito interessante que, na medida em que a gente caminha com Cristo, mais parece que a gente tem esse ímpeto de olhar as mínimas coisas. Parece que a gente está chegando mais próximo dele e a gente vê como ele é perfeito e nós somos impuros e a gente quer corrigir essa nossa impureza chegando mais perto dele. E eu acho que esse é um caminho de maturidade, a santificação. É lógico que se você não consegue cumprir nas coisas mais básicas, então cumpra primeiro nas básicas e vá caminhando, não tente pular etapas. Isso é muito importante. Às vezes a gente fala... e aí a gente quase que se torna um legalista. A gente cumpre naquilo que é uma besteira, igual Jesus olhava para os fariseus. Vocês cumpriam a lei até na hortelã, na hortaliça, tu pagava o dízimo, mas só que vocês abandonaram o amor, a justiça. Então cumpram aquilo que está posto, que é um banquete para todo mundo, que está fácil de se alimentar. E aí, com o tempo, na santificação, no amadurecimento da sua fé, na progressão do caminhar com Cristo, essas coisas não vão fazendo mais sentido para você. Isso que é muito legal. A gente precisa saber que há uma progressão e que isso precisa fazer parte da nossa vida. É interessante que os preceitos éticos, né, eles são estabelecidos pela palavra. Então, o que você precisa para ter um norte de preceito ético é conhecer a palavra, né? Então, ler, se aplicar, estar na escola bíblica dominical,
ouvir as pregações, estudar efetivamente a palavra. Escutar do antigo ao novo. Com certeza. E aí, isso vai formar uma consciência que vai ser ativada pelo Espírito Santo. Sim. E aí, todas as vezes que você estiver diante de uma situação que ela... Um dilema, né? De um dilema, ou qualquer coisa que você já se apresentou para você, e que se a tua consciência já instalou dizendo, olha, isso não é certo, não faça. Não faça. Então, assim, o básico de preceito ético cristão. Claro que às vezes não está nem na tua consciência, mas aquilo é antiético, Sim, né? perfeito. É justamente porque você está acostumado, o pecado invadiu e você está dormente. Sim. Mas aquele que está buscando, né? Que está buscando conhecer, e a consciência ali ativada pelo Espírito Santo no momento de um conflito, não vá contra a sua consciência. Eu acho que a regra número 1 para você estabelecer princípios éticos dentro da sua relação de trabalho. Sim. Outra esfera... Não, desculpa interromper. Sempre pensando justamente nisso que o Sheldon falou. Se você está nessa caminhada, porque não adianta, igual ele falou, eu acho muito importante. Eu só sigo então minha consciência, eu tô fazendo tudo certo. Não é isso que a gente tá falando. Se você está nessa caminhada, cumpre todos esses pré-requisitos, então ouça essa voz, porque é o Espírito Santo falando com você. Então, caminhe por isso. Né? Porque eu lembro até de um vídeo do 2D de Teologia, do Iago Martins, né? Que ele falando sobre pecado, né? E aí ele fala justamente de a consciência, né? Ele fala de ação e de reação, né, em relação ao pecado. A consciência é justamente que já está a palavra que está dentro de você, e aí essa palavra é despertada pelo Espírito Santo para uma ação que é errada ou correta, né? E aí, mas você tem a ação. A ação é aquilo que está claro na palavra, mesmo que você não saiba, está claro na palavra que é ilícito, né? Tipo, matar alguém óbvio que está na palavra que é ilícito, adulterar é ilícito. Sim. Então, assim, são ações que mesmo que não estejam na sua consciência... Mas é claro para 99% das pessoas já está na palavra. Já. Então, você só não teve acesso, sim, talvez. Ou se teve acesso e isso não entrou no seu coração de uma forma que o Espírito Santo possa ativar através da sua consciência, mas é a ação que está ali, né? E aí ele fala em reação, utilizando o princípio do amor, né? Que você tem que... não pode escandalizar o outro, né? Paulo fala muito sobre isso, né? Paulo fala sobre isso. Então, aí esses 3 aspectos que ele utiliza bem interessante para definir o que seria ilícito, o que seria pecado e tudo mais. E é interessante a gente utilizar isso para a ética também, né? Porque é uma boa regrinha, né? Facilita você, né, identificar num conflito ou numa situação, né? E a outra é bem interessante que o Rafael também falou, é você identificando um conflito. Então você tem 2 situações aparentemente conflitantes, 2 bens conflitantes, né? Uhum. A gente deu um exemplo, por exemplo, lá no outro episódio sobre a mulher que estava aguardando alguns judeus no porão, né? E aí os soldados chegavam perguntando onde estavam os judeus, né? Então ela tinha ali a vida daquelas pessoas e o dever e a verdade, né? De falar a verdade, que é um atributo divino até, comunicável. E aí ela tinha que escolher o que ela ia infligir, né? E aí, como até o Rafael falou, a ética cristã ela é filiada ao bem maior, né? Sim, perfeito. Fazer o bem maior. Fazer o bem maior. Então, assim, são vários elementos que você tem para poder decidir o melhor caminho a seguir. A outra esfera, a gente já falou dessas 2 primeiras, a outra esfera é justamente daquilo que você produz no trabalho e o relacionamento que você tem com os clientes, né, com o cidadão, aqueles que são funcionário público, com as pessoas, com a sociedade em si. Como o seu trabalho impacta na sociedade de alguma forma, né? Isso. Então, aí também você deve se pautar pela ética cristã. E aí a gente tem muita gente que tá lá na igreja, tá lá profetizando, né, no reteté, cantando, pregando até, e aí parece que quando desce do púlpito ou quando sai da igreja, a ética ela fica mais variável, né? Sim. E aí não entrega trabalho que se comprometeu a entregar, não cumpre prazo, né? Não tem respeito pelo cliente, né? Passa orçamento errado daquilo que deveria passar.
Isso tudo é ausência de percepção da ética cristã. Não tem, às vezes, a consciência de que aquilo que você está usando é um bem público. Isso acontece muito em órgão público, né? As pessoas... isso aqui, se estragar, compra outro. Isso aqui é rapidinho. Já tem um monte ali parado, se eu estragar, então eu uso de qualquer jeito. É comum você ver esse descaso acontecendo porque não sai do seu bolso, né? As pessoas têm essa mudança de postura. A ética cristã não permite isso, né? A ética cristã entende que se foi-lhe dado uma guarda de um bem e esse bem é público para você utilizar para realizar um trabalho que é para a sociedade como um todo, isso falando principalmente de órgão público, você precisa agir da melhor maneira e de forma mais prudente possível para que aquilo dure, para que aquilo seja usado pelo qual foi proposto, no nível que foi proposto, na produtividade que esperam de você, ou seja, utilizando o tempo que você está lá para executar suas funções e mais, e tendo uma palavra que as pessoas acreditem, né? Igual o que você falou. É muito comum em órgão público, por exemplo, você perder prazo, e aí o que você fala? Prorroga. É simples, mas qual o impacto? De repente você está trabalhando, você nem percebe, você está tão focado que o seu trabalho é um papel, mas às vezes no papel está um edital de uma merenda escolar, para contratação de uma merenda escolar, um exemplo. E aquilo vai impactar uma escola e uma pessoa que não vai receber, e porque você prorrogou o prazo por causa do seu trabalho ruim, o trabalho mal feito, ou pela falta do seu trabalho, mais um mês uma escola vai ficar, por exemplo, sem merenda. Isso é ter a visão, né? É interessante as esferas. Você tá falando muito de esfera hoje. Sim. Aqui, né? É interessante você ver os arcabouços de legislações, vamos dizer assim, né? Você tem primeiro aquilo que está na lei, que é proibido, né? O que é crime, né? Aí você tem, além disso, você tem aquilo que é ilícito ético profissional. E a ética cristã, ela é muito mais abrangente do que isso. Perfeito. Então, às vezes, você fala, não, o que eu estou fazendo não é ilegal, né, do ponto de vista jurídico, da lei. Não é antiético do ponto de vista da norma de conduta ética estabelecida pela nossa organização, pela empresa, pelo órgão que você trabalha. Mas, mesmo assim, o cristão, ele deve fazer uma terceira análise, que em relação àquilo à luz da palavra. Sim. Que é a mais importante. Que é a mais importante de todas, com certeza. E ela é a mais abrangente, porque ela abrange toda a sua vida. Na verdade, ela determina o modo de você andar. Isso é muito louco, né? O que o Sheldon está querendo dizer, em outras palavras, é que você não é um ser ético se você simplesmente cumpre somente o código de conduta do seu trabalho. A ética no trabalho, quando é muito falado em trabalho, às vezes ele está mais preocupado em conter problemas do que efetivamente revelar uma boa moral. Essa é a grande questão no trabalho. E a ética cristã, ela vai além. Ela quer revelar o legislador moral, ela revela Deus. Então, a gente não é ético e a gente não usa da ética cristã para parecer bons moços. A gente sabe que quando a gente utiliza a ética cristã, a gente está revelando a Deus. Isso é muito louco, que é o nosso propósito. Que é o nosso propósito. Manifestar Deus no mundo, né? E aí, quando você se propõe... E a ética cristã, o juiz dela é onisciente, né? Perfeito. Sabe todas as coisas. Então, assim, mesmo que seja algo que ninguém pegue, mesmo que seja algo muito escondido, ou que te aplaudam no trabalho, que seja. Isso e é verdade, porque aparentemente as suas ações foram perfeitas, foram boas e tudo mais. Cumpriu toda a legislação, o código de conduta. Mas qual foi o caminho que você utilizou para aquilo? Por exemplo, né? Quando você recebe uma bonificação no trabalho e aquela bonificação foi em detrimento de um ato seu anticristão, né? Antiética cristã, contra um outro semelhante. Perfeito. Então aí você está em pecado, você está pecando, você está ferindo a ética cristã, apesar de todo o resto falar que você tá beleza. Todo mundo pode estar te aplaudindo, mas só que Deus, ele não vai estar agradando do seu comportamento. Esse que é a grande nessa última esfera aí que vocês falaram do que gera o trabalho, gera para a sociedade,
isso exclui alguns locais que você pode trabalhar? Você acha que a ética cristã proíbe algum tipo de emprego? Eu acho que sim. Não, com certeza isso vai repercutir no seu emprego. É claro que Por exemplo, você trabalharia no motel? Não dá. Mas assim, é injusto a gente estabelecer na ética caso... como é que se diz? Caso há erro. Caso hipotético. Por quê? A análise ética, ela é muito mais profunda. Então, há várias situações. Por exemplo, eu trabalharia num motel se eu não tivesse outra possibilidade de colocar comida na mesa da minha família. A oportunidade está ali. Eu não vou estar praticando nada ilícito. Então, assim, é complicado, entendeu? Você estabelecer ele te na lata, saia, assim, com certeza. Uma saia justa. Com certeza. Mas é complicado mesmo. A gente pode falar, por exemplo, prostituição, você de repente usar da sua dança erótica, essas coisas todas. A gente sabe que o cristão ele não pode se envolver, porque isso fere de forma cabal princípios, né? Mas eu concordo com o que o Sheldon falou. Eu acho que cada caso ele tem que ser lido em toda a sua estrutura, em todo o seu cenário, porque a gente pode ter uma grande questão ali e a gente não quer simplesmente ser legalista. Não é... No sentido mais de fariseu. A gente não está aqui para falar assim, olha, todo mundo que trabalha está em pecado, né? Jamais. É porque a lei, ela em tese, aparenta ter uma facilidade, né? Mas a ética cristã, ela absorve mais a complexidade. Para tanto, como eu falei, né? Você tem a questão da ação e da consciência. Então, às vezes, algo que, pela lei, a letra fria, é uma ação legítima, se isso fere a sua consciência, é pecado. Isso é louco, entendeu? Então, assim, até, sei lá, trabalhar num órgão público pode ser pecado. Pode ser pecado, exatamente. A depender da tua consciência. Aí imagina um cara que tá num ambiente em que todo mundo faz coisa errada e ele só vai durar ali se ele fizer coisa errada. Ele tem certeza disso. Então talvez a consciência dele tenha que convencê-lo a sair dali, por mais duro que seja a realidade. Pois E aí isso é ralado. Então cada caso é um caso. Isso aí, então acho que encerramos. Você está muito polêmico, este episódio. Conclusões? É isso aí, gente. Tentem se pautar na sua vida não olhando esferas separadas, como o Sheldon falou bem no início. Sua vida é muito mais do que um culto num dia de semana. Sua vida ela tem várias esferas e você é envolvido em vários locais, trabalho, família. A gente vai comentar mais sobre isso. Outros problemas, a gente vai falar sobre aborto, a gente vai falar sobre guerra, a gente vai falar sobre pena de morte, a gente vai falar sobre tudo isso e vamos ver o que vai dar. Amém. Polêmica. Amém. Pô, olha, uma coisa que eu quero deixar para as pessoas aparentemente é difícil você viver uma vida ética.